Você se lembra do Isso a Globo não mostra? Aquele quadro do Fantástico que fazia piada com os próprios micos da emissora. Era interessante. O câmera tropeçando, o repórter perdido, o figurante dançando errado. Enfim, aquelas pérolas que escapavam da edição e viravam ouro na mão dos roteiristas. Virou meme, virou bordão, virou sinônimo de censurado com carinho. Pois bem, parece que a vida imita a arte, ou no caso, a vergonha. Porque isso a Globo também não mostrou. Um economista ao vivo na Globo News, detonando a tentativa do governo Lula de enfiar a goela abaixo do brasileiro mais um aumento no IOF. Ao vivaço, sem aviso, sem filtro, um espetáculo de bom senso que caiu como um meteoro no colo dos apresentadores. Resultado? Sumiu. Puf, evaporou. Esse trecho foi apagado de todos os streamings, dos cortes, dos arquivos e até da memória da Renata Lopretti, se duvidar. Mas a internet, essa entidade maravilhosa e vingativa, salvou o vídeo. E é exatamente isso que você verá agora, porque o que a Globo não mostra, o Oi Luiz mostra. Imagina a cena, o vilão do filme toma um chute nas partes baixas, cai no chão se contorcendo, perde o cetro, a coroa e ainda tenta chamar o juiz para anular o golpe. Bem-vindos ao Brasil de 2025, onde o rei Luiz Inácio I, o impopular, levou uma rasteira do Congresso e agora quer que o Supremo diga que isso é falta técnica. Sim, meus caros, o gnomo de 9 dedos perdeu feio no jogo democrático, mas quer chamar o VAR togado do STF para anular a partida. É como se o Thanos, depois de ser derrotado pelos Vingadores, subisse até Brasília e pedisse para o Gilmar Mendes devolver as joias do infinito. E o mais engraçado? Ele nem quer assinar o pedido. Quem entra com a ação? O PSOL, aquele partido que é carinhosamente conhecido como o PT com HIV. Então senta, pega a pipoca ou o boleto do IOF que você não vai mais pagar, por enquanto, e vambora entender essa tragicomédia de toga, decreto, impostos e traição palaciana. This is fine. Tudo começou quando o governo resolveu aumentar o IOF, aquele imposto que cobra cada vez que você pisca na frente de um caixa eletrônico. O povo já estava injuriado, mas o Congresso decidiu mostrar que ainda sabe dizer não. Resultado, 383 votos contra o decreto, só 98 a favor. Uma surra, um atropelo, uma humilhação. Se fosse uma partida de futebol, o juiz teria encerrado aos 15 do segundo tempo para evitar mais vexame. E tem mais, 342 votos é o que se precisa para aprovar um impeachment. Lula viu isso no telão da Câmara e sentiu um calafrio maior que o da Dilma quando tentou explicar ou estocar o vento. O vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Como é que eu faria? Para piorar o quadro, os próprios aliados do governo começaram a fugir da base, como figurante de filme de terror ao ver o assassino na porta. Antes da votação, foi marcada uma reunião para discutir o IOF. A Crazy Hoffman convocou os líderes dos partidos. Somente 2 líderes apareceram. O resto fingiu que era spam de WhatsApp. Tem gente que nem responde mais a Glaze. Pelo jeito ela não é tão bonita quanto o Lula pensava. Eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais. Crazy, aliás, deve ter descoberto que carisma não se compra com emenda parlamentar. Ela achava que era a menina dos olhos do Lula. Descobriu que é mais pra unha encravada. Eis que surge o PSOL, sempre eles, aquela ala radical do PT, mas com cabelo pintado de azul. Se o PT é o Dr. Evil, o PSOL é o Mini-Me, mas sem a graça e o carisma do baixinho. O partido entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. E não foi só isso. Eles fizeram o favor de pedir que o caso fosse parar direto no colo de Alexandre de Moraes, o nosso Lex Luthor de toga. Afinal, se é para censurar ou atropelar a Constituição, o Chandelle é o mais indicado no cardápio.
Mas a justiça tem seus caprichos. A ação caiu nas mãos de Gilmar Mendes. É como se você pedisse hambúrguer vegano e chegasse uma feijoada. Só que Gilmar, aquele que não nega um holofote, sugeriu gentilmente que talvez, veja bem, talvez o processo fosse melhor com o Chandecir mesmo. E mandou o pedido para o presidente do STF, o seu peru da justiça, Barroso. O STF virou república de... Manda pra ele que eu não quero. É como se a corte tivesse virado um delivery de decisões. Hoje a marmita da democracia vai com censura ou com usurpação inconstitucional? Mas, por trás de toda essa operação, o que o governo realmente quer é simples: aumentar imposto sem pagar o preço político. E ainda fazer parecer que foi culpa do Congresso, da oposição, do Bolsonaro, do neoliberalismo ou do aquecimento global. Só que o Congresso não gostou. Ninguém gosta de ser chamado de irrelevante. Deputado e senador já acordam com a mulher deles reclamando que eles não mandam mais em nada no Brasil. Agora imagina o que acontece quando o Executivo e o Judiciário decidem jogar de dupla contra eles. A fúria foi imediata. Parlamentares dos mais variados matizes começaram a articular discretamente, e nem tão discretamente assim, uma reação. E o tema do momento no cafezinho virou: se eles querem tirar nosso poder, a gente tira o deles. E aí, meu amigo, começam os sussurros sobre impeachment, não só de presidente, mas de ministros do STF também. Afinal, como já dizia a profecia das casas de Brasília, quem fere o parlamento, com o parlamento será ferido. No meio dessa confusão, o órgão de propaganda do regime, a Globo News, está mais perdido, estressado e cansado do que o maquiador da Erika Hilton. Eu sou uma travesti. A comentarista e assistente de palco do Lula, Andréa Sadi, não conseguiu disfarçar a aflição ao notar que ninguém mais quer cargos no governo do patrão de 9 dedos dela. Essa dúvida, existia essa base? Porque hoje alguns líderes do Centrão falando para mim, Sadi, o presidente teve a chance, no começo do ano, de construir uma base com a reforma ministerial. Aí, quando eles falam assim, para mim funciona, porque você consegue entender o motivo. Então, se eles estão falando isso, é porque eles estão reclamando que não houve uma distribuição de cargos. Então eles queriam ministérios e o Lula não entregou. Então, tem um fato. Só que isso não foi feito. O timing do presidente já passou. Agora, se você for conversar com esses líderes sobre cargos, eles nem querem. Não querem mais. Entendeu? Então, assim, a gente volta para a nossa conversa sobre o timing do presidente. E até conversando com essas fontes, eu lembrava que não é só com eles, até com a base, aí sim, do próprio presidente. Vou dar um exemplo, Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, de fato, foi sondado, houve essa conversa. A gente trouxe aqui, o ex-ministro José Dirceu disse aqui, semana passada retrasada, do Boulos, da possibilidade do Boulos ir para o Palácio do Planalto. Isso não foi... Vai ser depois da eleição do PT. Então, mas assim, você deixa pendurado. Mas eu sei, é ridículo. É um timing, a gente comentava aqui fora do ar, é um governo do dia seguinte. Sim. Deixa tudo para depois. Só que as coisas vão andando, as pessoas vão se movimentando. O tempo das coisas é outro hoje, não só por causa das redes sociais, também por causa das redes sociais, mas nesse caso a política também já tem expectativa e perspectiva de poder. Então, por que ela vai se colar num governo? Ela não sabe, de fato, o dia de amanhã. A cara de desespero dela. Sadi, o Centrão desembarcou do Titanic. O Lula é um câncer, ninguém quer pegar câncer. Os políticos estavam dispensando cargos no governo e ele teve que colocar os cupinchas do PT para preencher as vagas. É um governo natimorto. Todos sabiam que o único objetivo era tirar o Bolsonaro e depois descartar o pinguço. É óbvio que o governo Lula não consegue governar com esse Congresso. Vamos aos fatos. Esse governo não é só ilegítimo, ele é tipo um rim transplantado de corpo estranho, rejeitado desde o primeiro dia. Foi instalado ali com todo o carinho de um canetaço judicial e as bênçãos da ala mais engajada do STF, que virou partido político sem precisar de urna. A ironia?
O Congresso, aquele mesmo que agora atrapalha os planos do Planalto, foi eleito pelo povo. E o povo, adivinha só, tá de saco cheio da esquerda, de wokeismo, de janja no TikTok e de aumento de impostos. O Congresso reflete o humor da população e hoje esse humor é tipo o do Clint Eastwood num filme de faroeste, seco, impaciente e armado de conservadorismo. Mas aí, o sistema, essa coisa linda e transparente que conhecemos como democracia brasileira, resolve enfiar um governo de esquerda goela abaixo do eleitor. É tipo o garçom chegar na sua mesa com um prato de feijoada vegana e dizer: Come, sim, foi o chefe do STF que mandou. Aí o governo, que foi colocado ali por força de decisão monocrática, começa a reclamar que o Congresso não colabora. Ué, mas vocês esperavam o quê? Que o Brasil ia virar uma Cuba de iFood com aprovação popular? Que a oposição ia se ajoelhar e bater palmas para aumento de imposto e censura em rede social? E agora, com a cara de pau que só o petismo genuíno consegue alcançar, vem dizer que estão sendo impedidos de governar. Meu amigo, vocês não estão sendo impedidos de governar. Vocês estão sendo impedidos de fazer o que querem sem o menor respaldo popular. É diferente. No fundo, o PT sabe que não deveria nem estar ali. Sabe que é um governo de mentira, sustentado por narrativas, ministros com complexo de faraó e jornalistas que agem como líderes de torcida. A dificuldade de governar é só o reflexo da farsa tentando funcionar no mundo real, tipo o boneco inflável do posto tentando correr maratona. Então não adianta espernear. Se colocaram vocês no poder por meios artificiais, é natural que a realidade, mais cedo ou mais tarde, reaja. E está reagindo, com Congresso, com opinião pública, com vaias, com rejeição. E agora só falta um aviso nos sites oficiais. Governo em versão demo, para desbloquear todas as funções, insira um voto legítimo nas urnas. Mas a maior demonstração de que a Globo News está perdida é que um dos comentaristas conseguiu sair da Matrix petista e destruiu as desculpinhas do governo Lula sobre a IOF ao vivo, para pânico da Sadia e dos colegas. A pancada foi tão forte que a Globo apagou o corte da Globoplay e de todos os seus canais digitais. Mas alguém estava atento, gravou esse momento épico direto da TV e compartilhou na internet. Divirta-se. Pois é, Sadia, esse ponto que o Pablo trouxe me parece importante. Quer dizer, a discussão do problema em si foi esquecida. Quando a gente pensa na questão do IOF, é importante destacar que essa necessidade apareceu porque o Congresso ele aprovou o orçamento enviado pelo governo e um orçamento que era fake. Era um orçamento que na prática superestimava receitas, subestimava despesas e esse orçamento, veja você, no meio do caminho teve que ser revisto. Porque as despesas eram muito maiores do que estavam previstas no orçamento, as receitas eram menores e aí você precisava fazer um ajuste. Aí na hora de fazer o ajuste, o governo não tem apoio no Congresso, faz uso de um imposto que não precisaria passar no Congresso, que é justamente o IOF, aumenta a alíquota do IOF, adota uma medida ruim, porque o IOF é um imposto regulatório, não é um imposto arrecadatório, desorganiza o ambiente econômico. O governo vem com um discurso de que não, estamos tributando os mais ricos, isso não é verdade. IOF impacta no crédito do cartão de crédito de quem fica endividado, impacta no pequeno empresário que precisa de dinheiro para o seu capital de giro. Não é verdade que você está tributando os mais ricos e que, consequentemente, essa é uma medida que tem apenas esse objetivo. É uma gambiarra para tentar resolver um problema do ano de 2025, para tentar cumprir uma meta fiscal que o próprio governo estabeleceu e que não consegue cumprir. E, do outro lado, a gente tem um Congresso que também não dá a mínima para o equilíbrio das contas públicas, que aprova aumento do número de parlamentares, que está flertando com ideias de acúmulo de recebimentos de aposentadoria e também do próprio salário de parlamentares que estejam atuando. É um parlamento que não tem nenhuma preocupação com a área fiscal e fica aí botando essa banca. Não, veja bem, ninguém aguenta mais aumento de imposto. Ou seja, no final das contas é uma disputa de poder, onde a discussão em si, que é uma discussão fiscal, é o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira. O Brasil tem um problema fiscal grave. Não é um problema fiscal grave de hoje. Há anos a gente tem um problema fiscal grave. O Brasil caminha para um colapso fiscal.
Isso não é brincadeira, isso é sério. E o Brasil não debate isso, não debate medidas estruturantes, não debate o crescimento das despesas obrigatórias que está asfixiando a capacidade do governo de fazer políticas públicas. E a gente vai para onde? Diante dessa disputa, sem presidencialismo, não, manter o presidencialismo, minhas emendas, meus cargos, minha votação em 2026. Enquanto isso, o país vai caminhar para a insolvência fiscal. É disso que se trata. Rapaz, caraca! Colocou sem vaselina. A cara de pânico silencioso dos colegas enquanto ele falava. Os caras não sabiam nem para onde olhar. Não é um imposto arrecadatório, desorganiza o ambiente econômico. Octávio Fedes, mais desconfortável que sutiã com arame. A arara azul mexendo no celular, fingindo que não está ouvindo a verdade sendo dita, explicada e quase desenhada. O ambiente econômico, o governo vem com um discurso de que não, estamos tributando os mais ricos, isso não é verdade. IOF impacta no crédito do cartão de... A Sadi nem olha para o Daniel. Mas é como diz o ditado, você pode ignorar a realidade, Sadi, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. O cara calou todo mundo lá. Tachad e a Globo sendo desmascarados por um economista de verdade. Não sei como Voz de Galinha ainda tá na Globo. Esse cara deve ser odiado na emissora. Nunca mais vai ser chamado para comentar nada. Na segunda, será chamado no RH. Aliás, é bom lembrar que parte desse rombo foi para bancar a própria Globo. Então, quando o comentário não é narrativa, mas fatos, eles escondem, não divulgam e nem dão crédito ao próprio comentarista deles. Deu para entender porque a Globo escondeu esse trecho dos streamings e das redes dela. E o carinha tá certo. Essa retórica de que o imposto do IOF só vai ferrar os ricos é mentirosa, manipuladora e irresponsável. O decreto do governo atingia exatamente quem sustenta o Brasil real. Diaristas, motoboys, feirantes, autônomos, pequenos comerciantes e microempreendedores que usam o Pix como ferramenta diária de sobrevivência e trabalho. Não se tratava de justiça tributária, era mais um confisco disfarçado, um ataque disfarçado de um discurso social. Um decreto feito para punir quem trabalha e proteger quem gasta sem controle. O que temos aqui, brasileiros e brasilinas, é um governo que não aceita perder no jogo democrático. Um STF que adora uma partida extra com juiz caseiro. E um PSOL que serve de laranja institucional, fingindo independência, enquanto cumpre o papel de preposto do Planalto. No final das contas, a democracia é a grande refém. E o povo, como sempre, é quem ia pagar a conta com mais imposto. Dessa vez no cartão de crédito, no cheque especial e até no Pix. A gente também gosta de pão com mortadela. A gente gosta. E aí está, senhoras e senhores, o momento que a Globo tentou apagar, esconder, varrer para debaixo do tapete de pelúcia progressista da redação. Mas não adiantou, porque enquanto eles tentam controlar a narrativa, a internet está aí, de print em print, de corte em corte, de meme em meme, salvando o que realmente importa, a vergonha alheia institucionalizada. No fim das contas, a gente teve um Isso a Globo não mostra, versão 2025. Menos risos, mais constrangimento. Menos câmera caindo, mais narrativa desabando. O economista falou o óbvio, a Globo News congelou, o vídeo sumiu. E a verdade? Bem, a verdade escapou pelas frestas. Então, da próxima vez que te disserem que o povo apoia o aumento do IOF, que o Lula está reconstruindo o Brasil ou que a base está firme, lembre, isso a Globo também não mostra, mas a gente mostra, sempre. Até o próximo capítulo da novela Censura News, a nova geração. O feijão caiu, o povo come, o povo é terra, o povo bebe, porque agora é Lula, o maior presidente da história do Brasil, Lula! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.